Sob a Pata do Boi é o documentário que apresenta a cadeia produtiva da pecuária na Amazônia. A direção é de Márcio Isensi Sá, fotógrafo, videomaker e cientista social, a partir de uma parceria entre o site de jornalismo ambiental O Eco e a ONG Amazon, que monitora o desmatamento da floresta tropical. Derrubaram tudo. BTR-2, vamos precisar de facão e motosserra. Na década de 70, 1% da Amazônia só estava desmatada. Tá? Hoje tem 20%. E esse processo é feito fundamentalmente através da abertura de estradas e a pata do boi. A Amazônia é colonizada pela pata do boi. No Repórter Eco de hoje, conheça a história da devastação da Amazônia, contada no documentário Sob a Pata do Boi. E você acompanha também um balanço dos 20 anos do SNUC, sistema criado para proteger a biodiversidade brasileira. E ainda a visão da criança diante da pandemia da Covid-19. O depoimento recheado de esperança na transformação das pessoas é do João de la Riva, de 9 anos. O SNUC completa 20 anos. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi criado em julho de 2000 para organizar e monitorar as áreas protegidas no Brasil. Mariana Napolitano, gerente de ciências da ONG WWF Brasil, fala sobre as conquistas nesse período. Oi, Mariana, boa tarde. Obrigada por sua entrevista no Repórter Eco. Eu só quero esclarecer que eu estou de máscara, porque estamos gravando essa conversa dentro de uma sala e junto da equipe técnica. A primeira pergunta se refere aos 20 anos do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Qual é o papel deste sistema na manutenção, na conservação da biodiversidade brasileira? Foi uma lei muito importante por uma série de pontos, né? Ele harmonizou as categorias de unidades de conservação existentes e pôde, então, ter uma gestão e um monitoramento nos níveis estadual, federal e municipal. A gente pode entender que o SNUC é um dos maiores sistemas de conservação da biodiversidade do mundo? Sim. O Brasil possui mais de 2.400 unidades de conservação somente públicas, sem falar das reservas privadas, que cobrem 18% da sua superfície terrestre e 26% da sua área marinha. São muitas áreas, né, em diferentes formatos de gestão que devem ser geridas num olhar de sistema. Então, é um grande desafio a gestão do SNUC. A área em unidades de conservação em 2000 era de 750 mil quilômetros quadrados. E hoje, em 2020, ela é de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, houve, de fato, uma conquista significativa em termos de área criada desde do estabelecimento do SNUC. Somente na Amazônia foram criadas mais de 170 unidades de conservação, cobrindo aí 70 milhões de hectares. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o valor econômico dessas áreas. A gente está falando aí de garantir a produção hidrelétrica do país, o regime de chuvas essencial para a nossa produção agrícola no centro-oeste, a oferta de fármacos, turismo, entre outros. Além disso, tem toda uma produção de extrativismo, né, e de proteção dos meios de uso tradicionais da terra. Em termos de número, alguns números importantes é que cerca de 44% da capacidade de produção hidrelétrica em operação no Brasil está sob a influência da proteção das unidades de conservação, né? O valor do benefício gerado por recursos hídricos influenciado pela presença de UCs chega aí a 59 bilhões por ano. Então, são muitas formas que as unidades de conservação exercem para a geração de benefícios, sejam eles econômicos e também os não monetários.
o bem-estar, né, a redução de doenças de saúde, de doenças mentais. Nesse momento, com a pandemia, todo mundo isolado em suas casas, acho que a gente valoriza e tem sentido cada vez mais a importância da natureza e das unidades de conservação. Quais são as principais ameaças que sofrem hoje as unidades de conservação? Olha, você tem uma diversidade de ameaças de acordo com o local em que essas unidades de conservação se inserem. A gente está falando de desmatamento, por exemplo, fogo e queimadas, caça, pesca, muitas invasões, garimpo, retirada de madeira ilegal. Além disso, essas ameaças elas são intensificadas pelos desafios da gestão, que vão desde a necessidade de regularização fundiária dessas unidades, a falta de pessoal, falta de infraestrutura básica, recursos para operações, equipamentos. Então, ainda tem uma carência muito grande de recursos para uma gestão efetiva dessas áreas. Além disso, a gente tem uma outra ameaça que vem crescendo muito na última década, que é as ameaças legais de redução, extinção ou mudança de categoria das unidades de conservação. Queria que você explicasse um pouco melhor, porque esse é o tema do pacote educativo do WWF Brasil sobre as unidades de conservação, que está lá no site oficial da ONG. É um fenômeno que vem acontecendo internacionalmente, é conhecido pela sigla PADDD. Esse é um fenômeno recente, que ficou mais sério aqui no Brasil nas últimas décadas, e ele ocorre por meio de projetos de lei e outras iniciativas que visam reduzir essa área protegida, seja para acomodar projetos de infraestrutura, acomodar demandas de pessoas que invadiram as áreas protegidas depois da sua criação, desmataram essas áreas e agora trazem esse argumento que a área não cumpre mais as suas funções e deveria então ser reduzida. São uma série de fatores que causam, né, esses eventos, mas o que a gente vem observando é que mais de 10 milhões de hectares de unidades de conservação já foram impactadas por esse tipo de evento nos últimos 20 anos. Quais são os desafios daqui para frente? Tem vários. Acho que o principal desafio é, de fato, a gente posicionar as unidades de conservação e as áreas protegidas como elemento central do desenvolvimento econômico e social do país, e não como um acessório, uma área que está ali somente na agenda ambiental, né? Se a gente mudar essa forma de ver essas áreas, eu acho que a gente começa a contar uma história diferente. Agora, os principais fatos da área socioambiental que foram um destaque na semana. A ativista sueca Greta Thunberg pede à chanceler alemã Angela Merkel que seja corajosa o suficiente para pensar a longo prazo como combater a crise climática mundial. O pedido foi feito durante reunião em Berlim com líderes do movimento de jovens Fridays for Future. Merkel prometeu incluir na presidência rotativa da União Europeia proposta de alcançar a neutralização das emissões de gases estufa do bloco até 2050. A Alemanha pretende deixar de queimar carvão para gerar energia até 2038. Pará, Amazonas e Mato Grosso juntos representam 60% das queimadas de agosto. A Amazônia registrou a maior quantidade de focos de calor, mais de 16.700. O Pantanal teve cerca de 3.300 focos de incêndio, mas foi o mais atingido proporcionalmente por ter uma área 36 vezes menor. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os incêndios que devastaram 10% do Pantanal no Mato Grosso atingiram a fazenda São Francisco do Perigara, colocando em risco um dos maiores santuários de araras azuis do mundo. O local concentra 15% da população livre da espécie ameaçada de extinção. O presidente do ICMBio, o coronel Homero Cerqueira, deixa o cargo. Segundo informação da agência Reuters, a partir de fontes ligadas ao assunto, ele teria pedido exoneração
por discordar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em viagem ao Pantanal. Salles teria criticado a atuação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no combate às queimadas. Em contradição aos dados oficiais, o vice-presidente Hamilton Mourão afirma que a floresta amazônica não está queimando e que a destruição se concentra no que chama de áreas humanizadas do arco do desmatamento. A declaração foi durante o Fórum Amazônia Mais 21. Pelo Twitter, o coordenador do Conselho da Amazônia lançou campanha de proteção da floresta. De forma irônica, convidou o ator Leonardo DiCaprio para conhecer a região, depois das críticas ao governo pelas queimadas. Cientistas da Universidade Federal do Pará encontram plástico em 98% dos peixes analisados na bacia amazônica. Foram descobertas partículas plásticas em 67 dos 68 peixes pesquisados. O estudo indica que essa forma de poluição pode estar espalhada por rios e nascentes do bioma. Mais de 70% dos desmatamentos da Mata Atlântica entre 2018 e 2019 ocorreram em 100 municípios. Isso equivale a menos de 3% das cidades do bioma. No total, cerca de 400 municípios desmataram a floresta nativa nesse período. As informações são do Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE. O Congresso derruba 16 dos 22 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que prevê medidas emergenciais contra a Covid-19 entre os indígenas e quilombolas. Voltam a fazer parte da lei a garantia de água potável, produtos de higiene e limpeza, UTIs e leitos hospitalares e materiais informativos. E aguarde só um instante, porque o Repórter Eco tem mais assunto importante. Conheça o documentário Sob a Pata do Boi, que conta a história do avanço das pastagens sobre áreas devastadas da floresta amazônica. A Amazônia tem atualmente mais de 85 milhões de cabeças de gado. Na década de 1970, o rebanho era 1/10 desse tamanho e a floresta estava quase intacta. Desde então, a vegetação e as árvores vêm sendo devastadas para dar lugar às pastagens. Essa história é contada no documentário Sob a Pata do Boi, que pode ser assistido na plataforma online gratuita Videocamp. Sob a Pata do Boi é o documentário que apresenta a cadeia produtiva da pecuária na Amazônia. A direção é de Márcio Icenci Sá, fotógrafo, videomaker e cientista social, a partir de uma parceria entre o site de jornalismo ambiental O Eco e a ONG Amazon, que monitora o desmatamento da floresta tropical. Derrubaram tudo. BTR-2, vamos precisar de facão e motosserra. Na década de 70, 1% da Amazônia só estava desmatada. Tá? Hoje tem 20%. E esse processo é feito fundamentalmente através da abertura de estradas e a pata do boi. A Amazônia é colonizada pela pata do boi. O boi acabou sendo o principal motor da entrada do homem na floresta por diversos motivos. Então o filme até conta de colonizadores que chegaram com o boi andando. Acho que o imaginário, né, da população brasileira que não vive no norte do país, quando pensa em Amazônia, geralmente as imagens que vêm, né, são do índio, né, da floresta, da arara. Mas quando você chega lá no sul do Pará, você vê muito mais fazendas de gado do que floresta, por exemplo.
Meu avô desmatou Mata Atlântica, o meu pai Floresta Amazônica. Só que hoje, eu não admito quem hoje está desmatando. A partir do momento em que se percebe a influência que essa cadeia tem nos processos de degradação florestal da região, começam então movimentos para tentar restringir a forma desordenada e descontrolada que a pecuária vinha expandindo na Amazônia. Primeiro, quando o Greenpeace lança um relatório chamado A Farra do Boi, em que ele denuncia esse processo, e na sequência o Ministério Público Federal busca então fazer um ajustamento de conduta, né, com frigoríficos operando na região, para que eles passassem então a monitorar a sua cadeia. O filme é um alerta para o consumidor, né, um alerta para os brasileiros, né, de que a carne que está chegando no supermercado aqui no Sudeste, ela tem uma relação direta com o desmatamento que está acontecendo na Amazônia e com outras práticas e crimes ambientais e sociais que acontecem lá. O meu vizinho ia desmatar lá uma área grande e eu ia desmatar uma área menor, e nós calculamos lá que a gente ia precisar de uns 200 homens. Aí nós alugamos um galpão em São Félix, colocamos uma cozinheira lá dentro fazendo farofa e muita cachaça para esse povo. E a gente ia em todo bordel e hotel e canto de rua, que a gente ia pegando esse povo e pagando as contas desses peões, ia colocando todo mundo lá dentro. E aí a gente teve apoio da polícia na época, a polícia ajudou a gente a tirar esses homens de dentro desse barracão para levar até a balsa, porque senão também ninguém ficava, todo mundo corria, entendeu? No outro dia todo mundo andando, até chegar lá na fazenda, 15 quilômetros. Quem veio para cá naquela época sempre tem uma história dessa. Já escravizou gente, mas se for, então também, entendeu? Mas meio que não tinha outra alternativa, acho que aquilo ali que era o mundo de todo mundo. A apropriação de terras públicas para criar gado também aparece no documentário, que explica a origem do termo grilagem. O grileiro se beneficia disso. Como é que ele faz? Ele já sabe que é ilegal, mas ele ocupa apostando que a regra vai ser mudada e que ele vai dar um jeito de ter algum documento. E o termo grilagem vem daí porque ele arrumava um documento novo, mas aquele documento tinha que parecer velho. Que é abrir uma gaveta, jogar vários grilos dentro, botar o papel lá, com as fezes do grilo ela ficava parecendo um documento velho e com um pouquinho comido e tal. Então, o envelhecimento do título do papel. Todos os dias, pelo menos 18 mil cabeças de gado são abatidas na Amazônia sem nenhum tipo de monitoramento ambiental. Eu acho que é um momento importante da gente manter esse assunto na pauta, manter essa pressão da sociedade para que todos esses atores que já estão se conversando, de fato, deem passos reais em direção a um monitoramento completo da cadeia. Eu acho que a gente precisa de um projeto muito mais inteligente para a floresta amazônica do que transformá-la em pasto. Para assistir o documentário, basta entrar e se inscrever no site videocamp.com. Pula, boi! Pula, boi! Pula, boi! A nona mostra Ecofalante acontece online gratuita até o dia 20 de setembro. É o maior festival audiovisual sul-americano dedicado aos temas socioambientais. Além dos debates, são veiculados 98 filmes de 24 países. A exibição diária é a partir das 3 da tarde no YouTube e pelo Facebook por 24 horas ou em até 5 dias de veiculação cada um. As produções selecionadas poderão ser assistidas pelas plataformas Videocamp e SP Cineplay. Mais informações pelo site ecofalante.org.br. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Como as crianças vivem este momento de pandemia da Covid-19.
A palavra é do João de la Riva, um garoto de 9 anos que acredita na transformação do ser humano. O olhar de uma criança sobre a pandemia do novo coronavírus. Como será que elas se sentem neste momento difícil para todos nós? A palavra é do João de la Riva, menino de 9 anos que observa esta etapa de vida com esperança na melhoria da humanidade. João acaba de fazer 9 anos. Quando ainda estava na pré-escola, participou por 2 vezes do programa Repórter Eco. Quantos anos você tem? 6. Qual o seu nome? João Aidar de la Riva. João, você vai mostrar pra gente a sua escola? Ótimo. Aqui é o galinheiro onde temos várias espécies de galinha. Galinha preta, esse galo que tem várias cores e os pintinhos. É assim, desse jeito cativante, que João conquista qualquer entrevistador à primeira vista. Agora, em tempos de pandemia, longe da escola, ele, que é filho único, tenta aproveitar o dia da melhor maneira. No jardim, sempre cuida do manjericão e na cozinha, dá uma aula de como limpar a cenoura, ingrediente do bolo que fez com a supervisão da mãe. Neste caso, também responsável pelo registro das imagens. O importante é ela estar limpa, né? O importante, ela tem que ficar dessa cor aqui, tá vendo aqui em cima? Eu só cortei aqui em cima. Tem que ficar um laranja mais bebê. Hoje o João lidou com mais uma novidade. Esta é a primeira vez que dá uma entrevista remotamente. É a estreia dele no Skype. Oi, João, tudo bem? Sim. Como é que você está vendo esse momento na sua vida? Primeiro, a gente tem que sempre olhar para os dois lados, para o lado ruim e para o lado bom. E também a gente tem que perceber que se a gente ficar só olhando para o lado ruim, Covid-19, eu não vou ver meus amigos, você fica depressivo, porque vai demorar um tempinho. Para você se sentir mais estimulado, o que você tem feito de diferente? Fiz bolo de cenoura e deu certo, só que a gente, em vez de fazer bolo de cenoura com chocolate, com a cobertura de chocolate normal, a gente fez chocolate branco. É sempre bom experimentar coisas novas, né? E você ficou mais amigo da sua mãe nesse período? Já que vocês estão convivendo mais tempo em casa, como é que está sendo essa relação com a sua mãe? Tá muito legal. Eu gosto muito de... É que, é a minha mãe, né? Luciana, mãe do João, qual foi o aprendizado que você teve nesse período? O principal aprendizado é que ele é só uma criança. E como somos só nós dois aqui, às vezes eu acabo também colocando uma carga inconscientemente, né, nele, que eu acho que às vezes é difícil. Então, por mais que ele seja um menino muito inteligente, articulado, sociável, ele é uma criança. Ô João, você acha que as pessoas vão se tornar melhores, mais solidárias e mais preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com o próximo depois dessa fase? Tomara que as pessoas insistam para melhorar, né? Porque o ser humano, ele foi feito para melhorar. Do que você mais sente falta na sua escola? De quem ou do quê? Eu tenho um amigo que o nome dele é Tomás. Eu tô com muitas saudades deles. Muitas saudades dele. E a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá e falar que saudades, dar um abraço nele. A gente vai ficar brincando, ficar jogando futebol até outro dia. Para encerrar essa entrevista,
Eu queria que você desse uma mensagem para todo mundo que está em casa agora, como você, que às vezes fica triste, que fica pensando na vida, que fica imaginando como vai ser o mundo quando a gente voltar ao convívio social. Qual é o recado que você dá para essas pessoas se sentirem um pouquinho mais confortáveis, se sentirem um pouquinho melhor? Experimenta uma coisa nova. Sei lá, começa a pintar, faz uma coisa que você gosta. E também, se você tá muito depressivo, tipo, mano, nossa, eu tô com muita depressão, eu quero muito sair de casa. Sabe o que você faz? Você bota uma máscara, alguma coisa, máscara. Você, se você tiver carro ou moto, você pode dar uma passeada de carro ou moto, assim, com a janela um pouco aberta para você sentir um pouco de ar, sei lá, mas de carro. Se você não tiver também... Se você tiver um quintal, cachorro, gato, faz carinho nele, fica com ele, faz carinho. Faz alguma coisa que você goste, assim, para melhorar seu astral. João, obrigada pela sua entrevista aqui no Repórter Eco, viu? A gente está torcendo para que logo, logo você volte para sua escola, que você reabrace o seu querido amigo, que você continue essa pessoa linda que você é, tá bom? Um beijo grande, João. Obrigada. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais informação importante sobre temas socioambientais da atualidade. Até lá!